tinha que ir de bicicleta nesse serviço. Eu tinha que atravessar todo o centro De Mantova. todo o centro de Mantova para trabalhar na casa dela, né? Abaixo de chuva, seja o que for, eu tinha que estar lá, cumprindo meu horário também. Não tinha dinheiro pra você pegar o trem, né? Então você, como a gente não tinha documentação, eu não consegui nada, né? Eu consegui um servicinho depois pra botar piso, assim, foi bem difícil o começo. Acho que os primeiros 4 meses foi bem difícil, porque a gente não tinha apoio, as pessoas falavam que não ia dar certo, né? Então ninguém ajudou, então você tinha que fazer bico. Lembra que você não tinha nem, a gente não tinha nem dinheiro pra pagar a passagem do trem, que custava 16 euros, né? Pra ir e 16 pra voltar. Então era 32 euros, né? E a gente não tinha dinheiro. Aí você teve que arrumar um emprego. Como é que foi esse emprego? Eu conheci um senhor, né? No caso, na igreja, a gente ia na igreja, porque no caso eu fiquei na casa de um pastor, que era parente dessa minha amiga, né? E o que aconteceu? Eu conheci esse senhor por acaso e falei que eu estava precisando de um emprego. Aí ele arrumou para mim, né? Esse serviço, que era 1 hora, eu fazia por semana, e eu ganhava 10 euros. Né? Às vezes, abaixo de chuva, eu tinha que pegar a bicicleta para ir trabalhar. Né? E foi ali a primeira casa que eu consegui me interagir um pouco com o italiano. Sim. Não era fácil, porque eu também não entendia muito. Porque quando você chega aqui, você também chega sem entender, e não é fácil. Né? Você tem que se dedicar. E não foi fácil para mim no começo. Porque ele falava e ele falou assim para mim, quando você vir trabalhar, eu quero que você fale só italiano. Porque eu não entendo. Ele falou, eu falo inglês e italiano. Você ao menos tem que falar essas 2 línguas. Aí eu falava só português, né? Tinha muita dificuldade, mas mesmo assim eu consegui. Porque pouquinho em pouquinho eu entendi alguma coisa. Eu já estava estudando em casa. Aí eu consegui, esse aí depois... E quanto você ganhava? A hora? 10 euros. 10 euros a hora. E você trabalhava todo dia? Quantas vezes por semana? Uma vez por semana, 10 euros. E eu tinha, mesmo chovendo, eu tinha que estar lá. Você trabalhava uma vez por semana e você fazia quantas horas? 1 hora. Então você ganhava 10 euros por semana. Só. E, às vezes, e depois desse emprego, aí eu conheci uma outra mulher, né? Jovem, que me arrumou um emprego para mim trabalhar para cuidar da filha dela, de babysitter. Aqui que se chama babysitter, no Brasil é babá. Aí eu ganhava 10 euros meio período. Só que eu trabalhava 3 vezes na semana. Meio período. Eu tirava só 10 euros naquele meio período. Aí... Você trabalhava... essa época eu lembro, você já tinha conseguido basicamente, você estava pronto. Eu lembro que você pegava a bicicleta, saía de manhã, você trabalhava, e eu lembro que você saía de casa às 8 horas da manhã, você chegava lá às 8h30, não era 8h30? Às 8. Às 8, 8h30. Largava meio-dia. E largava meio-dia, mas muitas vezes você ficava até uma hora e meia, porque ela atrasava. Tinha que esperar. E você ganhava 5 euros, não era isso? Quanto você ganhava? 10 euros. 10 euros para você. Meio período. Para você ficar meio período. Sendo que hoje na Itália, o italiano aqui nessa região norte, nordeste, 7 euros a hora. 10 euros a hora vocês pagam aqui. 7 euros quando depende, a gente. Mas babysitter geralmente é 7 horas, né? Que deveria ser bem mais, né? Mas assim, essa região aqui de norte paga mais. Sim. Paga 10, até 12. Depende. Roma, a gente começa a pagar um pouco menos, 6, 5 a hora. Mas enfim, vamos colocar 7 a hora. Você ganhava 5 euros para trabalhar basicamente 5, 6 horas. Que para mim, com todo o respeito, era uma exploração. Então, assim, você trabalhava meio período para ganhar 5 euros. Claro que há 9 anos atrás, com 5 euros por dia, dava pra gente se virar um pouquinho. Eu lembro que na época custava 1 euro e alguma coisinha, a gente comprava uma bandeja de galinha, extrato de tomate, a gente dava pra fazer uma galinha ensopada com macarrão e com garantir o almoço e a janta. Mas assim, era difícil, né? Porque você pegar a bicicleta no frio pra ganhar só 5 euros. Bem difícil. E depois eu tinha que, tipo assim, não é que E ela oferecia café? Você tomava café, almoço, não? Não, eu almoçava em casa. Nem café eu te falava? Café eu já tomava em casa antes de ir. Ou às vezes, se eu cresço, eu podia tomar um café lá. Mas o almoço eu comia na minha casa. Terminava, ia embora e almoçava em casa. E assim, como é que outra ocasião,
também eu tinha que ir de bicicleta nesse serviço. Eu tinha que atravessar todo o centro. De Mantova. Todo o centro de Mantova para trabalhar na casa dela, né? Abaixo de chuva, seja o que for. Eu tinha que estar lá, cumprindo meu horário. Também. Essa é um pouco das dificuldades que eu passei. Né? E eu tinha também que manter meu armário. Sim. Porque não é que eu morava sozinha, né? Eu morava com alguém e era amigo, não era nem um parente, Sim. né? Um desconhecido. Eu tinha que dar um jeito, né? Eu não podia estar comendo deles, né? Se o meu armário acabasse o alimento, eu tinha que ir lá e repor. Então, com aquele dinheiro que eu tinha, aquele 10 euros que eu ganhava, que eu trabalhava 3 vezes, dava 30 euros por semana, eu tinha que ir ali repor o meu armário. Sim. Né? E esse foi um segundo serviço que eu peguei. Depois eu comecei, né, a melhorar mais, falar um pouco mais o italiano, porque geralmente assim, ó, a minha dificuldade que eu tive é porque eu trabalhei com brasileiro, né? Aí eu tinha um pouco de dificuldade na língua, porque assim, eu falava só português. Aí, se você trabalha com italiano, já é mais fácil, porque você vai pegando a língua, né? E já pode pegar qualquer serviço, trabalha numa empresa, você já tem documento, né? Trabalha em qualquer lugar que você quer, numa empresa, eles te ficham, né? Se você já sabe. Agora, o meu problema é que eu trabalho só falando português. Aí já gera uma dificuldade. E, assim, eu vejo muitas das vezes, sabe? As pessoas... Quando a gente está decidido a vencer na vida, a gente não usa as coisas difíceis como desculpa, né? Às vezes já aconteceu aqui de eu arrumar emprego, né, até para cliente, e o cliente trabalhar, não tal, as pessoas terem a oportunidade de crescer, né? Então, assim, quando você está com um problema em você, as pessoas muitas vezes ficam culpando, né? Culpa a Itália, culpa as pessoas, culpa o empregador, o problema está em todo mundo, sendo que você por dentro está morrendo. Então a gente via essa situação como começo, a gente tinha certeza que a gente ia vencer, né? Infelizmente eu tive que doeu muito para mim, porque no meio que a gente estava, minha esposa teve muito mais facilidade para trabalhar, né? Depois eu comecei a trabalhar também de soldador, já comecei ganhando quase 2.000 euros, aí você nem trabalhou mais, né? Não, aí eu trabalhei depois, eu trabalhei com italiano, aí na área da faxina, daí eu comecei na limpeza, né? Não, mas quando eu comecei a trabalhar, você já começou a ficar em casa, né? Sim, mas eu já tinha trabalhado depois de babysitter daí. Basicamente a Cristiane, ela trabalhou em 6, 7 meses, tá, gente? Depois você pegou na casa do prefeito de Mantova também para trabalhar, não foi? Serviço. E assim, alguns assim, gente, quando a gente precisa, era um pouco humilhação, né? Porque ela fazia o trabalho quando ela trabalhou nessa casa não vou citar o nome desse rapaz de Mantova aí, um pouco ela foi humilhada, porque a mulher disse que sumiu dinheiro, lembra dessa situação?